Em um mundo onde a natureza parece operar com instinto e caos, existe uma criatura minúscula, silenciosa e incansável que desafia toda a lógica superficial com sua impressionante ordem: a abelha. Não se trata apenas de um inseto que poliniza flores ou produz mel. Estamos falando de um verdadeiro engenheiro da natureza, cujo trabalho revela um conhecimento matemático tão exato, tão meticuloso, que nem mesmo as mais avançadas civilizações humanas conseguiram igualar em precisão e eficiência. A colmeia, com suas celas hexagonais perfeitas, não é fruto do acaso. É o ápice da otimização geométrica no mundo natural. Mas como é possível que seres tão pequenos, sem acesso a fórmulas ou cálculos, construam estruturas que seguem os princípios mais complexos da matemática avançada? Por trás dessas formas simétricas, há um mistério que desafia cientistas, arquitetos e filósofos há séculos. Este documentário vai te conduzir por essa jornada fascinante, revelando os segredos ocultos na geometria das abelhas e como elas se tornaram símbolos de sabedoria, ordem e perfeição. Se você já sentiu que há algo maior por trás do aparente caos do mundo, este é o momento de abrir os olhos para o que a criação tem a nos ensinar. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e curta esse vídeo, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você enxerga o universo. Desde os tempos mais remotos, o ser humano tem contemplado a natureza com um misto de admiração e espanto. As montanhas, os rios, o ciclo das estações, tudo parece seguir um ritmo invisível, como se um código secreto estivesse por trás de cada elemento da criação. Entre todos os sinais dessa harmonia, talvez nenhum seja tão impressionante quanto a arquitetura das colmeias. Uma construção feita por insetos que, ao olho desatento, pareceria apenas repetitiva, mas que sob análise revela uma complexidade que ultrapassa até mesmo os cálculos da engenharia moderna. As abelhas, guiadas por um instinto quase divino, produzem milhares de células hexagonais idênticas, encaixadas com uma precisão milimétrica, sem desperdício de espaço, sem falhas estruturais, sem a menor margem de erro. Por que o hexágono? Por que não o círculo, o quadrado ou o triângulo? Essa pergunta, aparentemente simples, intrigou estudiosos desde a Grécia Antiga. Pitágoras, Euclides e mais tarde Kepler, todos eles buscaram entender por que a natureza escolheu justamente essa forma. A resposta começa a surgir quando se compreende a extraordinária propriedade do hexágono. Ele é o polígono que mais eficientemente preenche um plano com a menor quantidade de material possível, sem deixar espaços vazios. Em outras palavras, é a forma perfeita para maximizar o espaço interno e minimizar o uso de cera, um recurso precioso para a colônia. Imagine por um instante a complexidade por trás desse cálculo. O que para nós exigiria fórmulas, simulações em computadores, horas de planejamento, é executado pelas abelhas com precisão quase sobrenatural. Elas não erram. Cada célula tem a mesma profundidade, o mesmo ângulo, a mesma proporção. Não há mestre de obras, não há planta, não há supervisão. Apenas um fluxo ininterrupto de trabalho coletivo que culmina em uma das estruturas mais simétricas e eficazes que existem na Terra. Essa perfeição não pode ser ignorada. Ela levanta uma questão profunda. Seria essa geometria apenas um produto da evolução cega e aleatória, ou há uma inteligência maior por trás da organização do cosmos? À medida que mergulhamos nos detalhes desta jornada, entenderemos que a colmeia não é apenas um abrigo ou um depósito de mel. É um reflexo da própria mente que moldou o universo. A matemática das abelhas nos convida a ver o invisível, a reconhecer o padrão por trás do caos, a perceber que mesmo o menor dos seres carrega em si a assinatura do infinito. Ao estudar a estrutura das colmeias com instrumentos modernos, os cientistas descobriram que o grau de exatidão encontrado nas celas hexagonais ultrapassa qualquer margem de erro aceitável, mesmo em construções humanas. A regularidade dos ângulos, exatamente 120 graus em cada vértice, a simetria quase absoluta entre os lados e a profundidade constante de cada célula
tornam a colmeia um verdadeiro milagre de engenharia natural. Não estamos falando de uma média aproximada ou de uma tendência geral. Estamos falando de exatidão em escala microscópica, repetida centenas, milhares de vezes em perfeita harmonia. Estudos de universidades renomadas como a Universidade de Cambridge e o MIT já tentaram replicar essa eficiência estrutural com robôs e programas de design automatizado, apenas para constatar que a construção das abelhas ainda supera, em muitos aspectos, as tentativas humanas de imitação. A geometria das colmeias não é apenas bela, ela é funcional em um nível tão profundo que desafia as nossas próprias noções de inteligência. As celas não são empilhadas de forma aleatória. Elas seguem um alinhamento que respeita as forças gravitacionais, a ventilação natural e até mesmo a regulação térmica interna da colmeia. Em outras palavras, cada célula cumpre múltiplas funções ao mesmo tempo: armazenar mel, alojar ovos, manter a temperatura estável, permitir a circulação do ar e garantir a sustentação da estrutura. Os cientistas chamam isso de inteligência emergente, quando um sistema aparentemente simples revela um comportamento altamente complexo sem que haja um centro de comando. Mas será mesmo que tudo isso acontece apenas por acaso, sem direção, sem um plano? Ao observarmos a arquitetura das colmeias com olhos mais atentos, percebemos que ela não é apenas o resultado de uma necessidade evolutiva. Ela é uma manifestação de ordem, e onde há ordem, há propósito. Onde há propósito, há intenção. A escolha do hexágono nesse contexto não é apenas prática, ela é simbólica. Em muitas culturas, o hexágono representa equilíbrio, harmonia e interconexão. É a forma que une força e leveza, economia e estabilidade, simplicidade e sofisticação. Não é coincidência que a estrela de 6 pontas, formada por 2 triângulos entrelaçados, também seja uma figura baseada no hexágono, carregando em si significados espirituais profundos de proteção, unidade e transcendência. Quando a ciência se debruça sobre a colmeia, ela não encontra apenas dados. Ela encontra um mistério que desafia as classificações convencionais e nos empurra para além das fronteiras do conhecimento técnico. O que vemos nas abelhas é mais do que uma estratégia evolutiva. É uma linguagem silenciosa, geométrica, precisa, que sussurra a existência de um projeto maior em ação. A repetição precisa da geometria hexagonal dentro das colmeias não é apenas uma questão de sobrevivência ou eficiência estrutural. Ela aponta para algo mais antigo, mais profundo, mais silencioso e ainda mais impactante: a existência de um padrão universal que permeia todas as formas de vida. Quando olhamos para uma colmeia, não estamos apenas observando a habilidade de um inseto. Estamos diante de uma assinatura, um código, um traço invisível, mas inegável, daquilo que muitos chamam de ordem natural e outros reconhecem como a mão de um criador. Esse padrão não se limita às abelhas. Ele se repete nas conchas do mar, nas galáxias espirais, na sequência de Fibonacci, no crescimento das plantas, nas células humanas, na estrutura dos flocos de neve. Tudo aponta para uma matemática silenciosa operando nos bastidores da existência. O universo, ao que tudo indica, não é fruto de um acidente, mas de uma lógica extremamente bem definida. Uma lógica que parece conhecer a harmonia, a economia, a beleza e a funcionalidade ao mesmo tempo. A geometria das abelhas é uma dessas manifestações, uma das mais intrigantes, porque ela não nasce de um cérebro racional como o nosso, mas de uma programação instintiva que desafia qualquer explicação simplista. O filósofo grego Platão já afirmava que os números e as formas geométricas eram os verdadeiros alicerces da realidade. Para ele, o mundo sensível era apenas um reflexo imperfeito de um mundo ideal, composto por formas perfeitas e eternas. Dentro dessa visão, o hexágono das abelhas não seria uma mera coincidência natural, mas uma projeção de uma forma ideal, uma sombra de uma realidade superior. Isso ressoa com muitos conceitos espirituais e religiosos
que enxergam o universo como uma criação consciente, onde nada está fora do lugar, onde até o menor detalhe tem significado, função e intenção. A Bíblia, por exemplo, descreve a criação como resultado direto da sabedoria divina. Em Provérbios 3,19, lemos: O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento estabeleceu os céus. A sabedoria, nesse contexto, não é apenas conhecimento intelectual, mas uma força ativa, criadora, ordenadora. A colmeia, com sua geometria perfeita, pode ser vista como um testemunho vivo dessa sabedoria em ação. Um testemunho que voa, que constrói, que alimenta e que transforma. A complexidade da colmeia nos força a encarar uma realidade desconcertante. Talvez a verdadeira inteligência não seja apenas a capacidade de raciocinar logicamente ou criar tecnologia. Talvez a verdadeira inteligência seja a habilidade de viver em harmonia com os princípios mais profundos do universo. As abelhas não precisam entender cálculo diferencial para construir uma obra-prima. Elas apenas obedecem a uma ordem superior inscrita dentro de si. Elas não discutem, não hesitam, não se desviam. Elas cumprem seu papel com uma fidelidade absoluta ao design que receberam. E aqui reside uma provocação existencial. E se nós, humanos, também fôssemos parte de um plano assim? E se dentro de nós também houvesse um código, uma geometria interior, uma missão embutida na alma, mas que foi silenciada pelas distrações do mundo moderno? A colmeia nos convida ao silêncio. Ela nos convida à escuta. Porque há uma mensagem ali, cravada em cada célula hexagonal, em cada batida de asas, em cada gota de mel produzida com precisão divina. Não é só uma obra da natureza, é um lembrete de que a perfeição existe, de que a ordem é possível, de que o caos não é a última palavra. Desde as civilizações mais antigas, as abelhas foram tratadas com reverência, não apenas por seu papel essencial na produção do mel ou na polinização das plantas, mas como símbolos vivos de ordem, disciplina e sabedoria superior. Os egípcios antigos viam as abelhas como mensageiras dos deuses. Em várias tumbas e templos, a imagem das abelhas aparece ao lado de hieróglifos que indicam realeza, harmonia cósmica e imortalidade. Eles acreditavam que as abelhas surgiam das lágrimas do deus Ra ao cair sobre a terra, como se fossem uma materialização da energia divina transformada em vida organizada. Na Grécia Antiga, o mel era considerado o alimento dos deuses. Pitágoras, que via os números como a linguagem do cosmos, seguia uma dieta quase exclusivamente baseada em mel, convencido de que o alimento produzido pelas abelhas carregava em si uma pureza matemática e espiritual que podia influenciar o corpo e a alma. As sacerdotisas do templo de Deméter e Ártemis eram chamadas de abelhas, por serem guardiãs dos mistérios da fertilidade, do renascimento e da conexão com o divino feminino. A própria organização das colmeias era vista como uma metáfora do cosmos ordenado, onde cada ser desempenha seu papel com exatidão, sem ego, sem vaidade, apenas em comunhão com um propósito maior. Entre os celtas, as abelhas representavam sabedoria ancestral e a ligação com o mundo espiritual. Acreditava-se que elas podiam atravessar os véus entre os mundos e carregar mensagens entre os vivos e os mortos. As colmeias eram muitas vezes mantidas próximas aos cemitérios, pois se dizia que as abelhas sabiam quando alguém havia morrido e precisavam ser informadas da passagem para que o equilíbrio entre os mundos fosse mantido. Essa visão não é isolada. Em muitas culturas antigas, a colmeia não era apenas um habitat animal, era um templo geométrico, uma escola silenciosa que ensinava sobre a ordem invisível do universo. No cristianismo primitivo, as abelhas também foram associadas à virgindade, ao trabalho diligente e à vida comunitária perfeita. São João Crisóstomo escreveu sobre as abelhas como exemplo de conduta cristã, e Santo Ambrósio, um dos grandes doutores da Igreja, era chamado de o homem do mel, devido à sua eloquência e sabedoria, um símbolo que ligava a doçura do Verbo à verdade divina.
Em várias iconografias, os santos são retratados com favos de mel ou rodeados por abelhas, indicando que suas palavras e ações fluíam em sintonia com a sabedoria celestial. Mas o que todas essas culturas, separadas por milênios e continentes, viram nas abelhas? Por que esse pequeno ser alado, aparentemente frágil e silencioso, foi elevado ao status de símbolo espiritual, matemático e filosófico? A resposta está na forma e no que a forma revela. O hexágono das colmeias não é apenas uma escolha funcional, ele é a expressão visível de uma inteligência maior que se repete em tudo o que é íntegro, equilibrado e eterno. Quando os antigos contemplavam as colmeias, eles não viam apenas insetos trabalhando. Eles viam uma manifestação direta do Logos, da razão criadora, da inteligência ordenadora que estrutura tudo o que existe. É essa compreensão que falta ao mundo moderno. Perdemos a capacidade de ver o sagrado no simples, o divino no pequeno, o eterno no cotidiano. As abelhas continuam ali, construindo com perfeição milenar, oferecendo mel, polinizando a vida, vivendo em ordem. Mas poucos ainda as escutam, poucos ainda contemplam suas obras com olhos de reverência. Este documentário é, portanto, um chamado ao resgate dessa visão antiga, um convite para voltarmos a ver a natureza não como um recurso a ser explorado, mas como um espelho da própria alma do universo. A colmeia, vista com olhos atentos, não é apenas uma reunião de insetos. Ela é um organismo coletivo, uma entidade viva que funciona como se fosse um único corpo, com milhões de membros e uma só consciência. Não existe ali espaço para o ego, para a vaidade, para o individualismo. Cada abelha nasce com uma missão definida. Há aquelas que cuidam da rainha, outras limpam as células, outras saem para buscar néctar, enquanto algumas cuidam da defesa do ninho. E nenhuma delas busca reconhecimento, recompensa pessoal ou glória. Elas simplesmente fazem o que devem fazer, com perfeição, constância e humildade. Essa organização ultrapassa os limites da biologia. Ela encarna uma ideia que as sociedades humanas tentam alcançar há milênios e nunca conseguiram de forma plena, a de um corpo social harmônico, onde todos cooperam segundo suas habilidades, com um propósito comum e elevado. A colmeia, nesse sentido, é uma lição viva sobre unidade, disciplina e transcendência do eu. Uma só abelha, isolada, não sobrevive. Ela não consegue produzir mel, não se reproduz, não constrói. Mas dentro do corpo coletivo da colmeia, ela participa de algo muito maior do que si mesma. Ela se torna essencial em uma engrenagem perfeita. Esse conceito de um corpo com muitos membros é refletido também nas Escrituras. Em 1 Coríntios 12:12, o apóstolo Paulo escreve: "Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo." A colmeia manifesta esse princípio de forma concreta. Muitos seres, uma só vida. O trabalho das abelhas também nos ensina sobre ritmo. Elas trabalham conforme o ciclo da natureza, respeitando o tempo de floração, o calor do sol, o fluxo das estações. Nada é precipitado, nada é atrasado. Existe um tempo exato para cada fase do trabalho, e cada abelha conhece, sem que lhe seja ensinado, qual é a sua hora de agir. O tempo, dentro da colmeia, não é um inimigo a ser vencido, mas um aliado a ser obedecido. A natureza segue esse fluxo silencioso, e as abelhas estão sintonizadas com ele em perfeita harmonia. Essa sincronia lembra o conceito hebraico de shalom. Não apenas paz no sentido de ausência de guerra, mas um estado de harmonia plena entre o ser, o tempo e o propósito. Não há desperdício na colmeia. Toda gota de néctar é aproveitada. Cada célula é usada com precisão. Tudo é reaproveitado. O calor do voo das abelhas ajuda a manter a temperatura interna. A cera das velhas estruturas é reciclada. Até mesmo a morte de uma abelha tem função. Seu corpo se decompõe e alimenta fungos benéficos que protegem a colmeia de doenças. É como se a própria morte tivesse sido integrada à sabedoria do ciclo.
E essa compreensão profunda do ciclo da vida, da morte, da função e da transformação é uma das grandes lições espirituais que as abelhas nos oferecem, sem palavras, sem livros, sem dogmas. O contraste com o modo de vida humano moderno é gritante. Vivemos isolados, desconectados, obcecados por sucesso pessoal, competindo uns com os outros por reconhecimento e status. As comunidades se fragmentaram. O senso de propósito comum foi perdido. E o resultado é ansiedade, solidão, vazio. A colmeia nos mostra outro caminho. Um caminho em que o bem maior não anula o indivíduo, mas o potencializa. Em que servir não é humilhante, mas sagrado. Em que a beleza está na entrega e a liberdade nasce do compromisso. Assim, ao estudar as abelhas, não apenas descobrimos padrões matemáticos e biológicos surpreendentes, descobrimos também uma ética, um modelo de vida, um lembrete do que significa realmente viver em sintonia com um propósito maior. A colmeia não grita, não exige, não argumenta. Ela apenas existe, em ordem, em propósito, em silêncio profundo. E é nesse silêncio que as grandes verdades se revelam. À medida que aprofundamos nosso olhar sobre as abelhas, começamos a perceber que sua importância vai muito além da beleza geométrica de suas colmeias ou da doçura do mel que produzem. As abelhas são, na verdade, peças centrais no funcionamento do grande organismo vivo que é o planeta Terra. Elas não são apenas polinizadoras, são sustentadoras silenciosas da vida. Estima-se que cerca de 75% das plantas cultivadas para consumo humano dependem, em alguma medida, da polinização feita por insetos, e entre esses, as abelhas ocupam o lugar de destaque absoluto. Elas são responsáveis pela fertilização de árvores frutíferas, legumes, grãos e flores. Sem esse processo, não teríamos alimentos, nem sementes, nem florestas. Quando uma abelha pousa em uma flor e coleta seu néctar, ela está, sem saber, cumprindo um papel vital na perpetuação da vida. A cada voo, ela conecta espécies. A cada coleta, ela ativa um elo invisível entre a botânica, a nutrição e a sobrevivência de todos os seres vivos, inclusive os humanos. A cadeia ecológica que mantém o planeta em equilíbrio passa pelas asas frágeis das abelhas e, no entanto, poucos percebem isso. Poucos compreendem o nível de dependência que temos desses seres aparentemente insignificantes. O mundo moderno, desconectado de suas raízes naturais, age como se pudesse existir sem elas, mas não pode. A verdade é brutal. Estamos assistindo ao colapso das populações de abelhas em escala global. O uso desenfreado de pesticidas, a destruição dos habitats naturais, as mudanças climáticas e a poluição eletromagnética estão enfraquecendo suas colônias, desorientando seu senso de direção, tornando-as estéreis, doentes, morrendo em silêncio. Milhões de abelhas desaparecem todos os anos sem deixar rastros. O fenômeno chamado de Síndrome do Colapso das Colônias é um sinal claro de que algo está profundamente errado em nossa relação com a natureza. E o mais alarmante é que não se trata apenas de salvar abelhas, trata-se de salvar a nós mesmos, porque sem elas, o sistema colapsa. Sem polinização, os campos não florescem, as frutas não surgem, as sementes não se espalham, a biodiversidade entra em colapso. As cadeias alimentares se rompem, a fome se espalha, a economia rural entra em crise, e o que parecia um problema de insetos se revela como uma ameaça existencial à própria civilização humana. Albert Einstein, em uma frase que ecoa como uma profecia, teria dito: se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade teria apenas mais 4 anos de existência. Essa frase, ainda que discutida em sua autoria, carrega um peso simbólico que não pode ser ignorado. No coração dessa crise está uma cegueira espiritual. Nós perdemos a capacidade de perceber o valor do invisível. A abelha não aparece em campanhas publicitárias. Ela não tem voz, não tem representantes, não protesta, mas ela sustenta a vida com um silêncio heróico e talvez por isso mesmo esteja morrendo.
porque vivemos em um mundo que só valoriza o que grita, o que aparece, o que impõe. E esquecemos o poder das coisas pequenas, dos gestos ocultos, dos ciclos naturais. O desaparecimento das abelhas é um reflexo do nosso próprio desequilíbrio. É um espelho que mostra o quanto nos afastamos da harmonia que sustenta todas as coisas. A geometria das colmeias, que antes nos encantava pela sua perfeição, agora se torna um alerta, um símbolo de tudo o que estamos prestes a perder. Estamos diante de um ponto de inflexão. Podemos continuar avançando na trilha da destruição, ignorando os sinais, acelerando rumo ao colapso, ou podemos parar, olhar, escutar, reaprender. Reaprender a ver as abelhas, reaprender a honrar a vida, reaprender a viver com simplicidade, com respeito, com reverência. Reaprender que a vida é feita de conexões e que cada ser, por menor que pareça, cumpre uma missão insubstituível dentro do grande todo. Quando observamos uma colmeia por dentro, o que nos impressiona não é apenas sua beleza visual, mas o fato de que ela reflete, com clareza perturbadora, os mesmos princípios que sustentam a própria estrutura do universo. A forma hexagonal, repetida com rigor quase absoluto em cada célula, não foi escolhida ao acaso. Ela representa um padrão de otimização energética que obedece a leis matemáticas profundas, imutáveis, e que estão presentes em escalas que vão do microscópico ao cósmico. Do ponto de vista físico, o hexágono é a forma que exige a menor quantidade de cera para conter o maior volume possível. Nenhuma outra configuração geométrica consegue tal eficiência. Isso já seria surpreendente por si só. Como um inseto sem consciência lógica ou linguagem simbólica pode aplicar uma solução tão complexa? Mas o mistério se aprofunda quando notamos que o mesmo padrão hexagonal aparece em contextos completamente distintos da natureza. Nas bolhas de sabão comprimidas umas contra as outras, nas formações basálticas de colunas geológicas, nas estruturas das moléculas de carbono como o grafeno e até nas nuvens de Saturno, onde cientistas observaram um vórtice em forma de hexágono girando sobre o polo norte do planeta. O que tudo isso revela? Que a geometria adotada pelas abelhas não é apenas uma solução eficiente, ela é um reflexo de uma linguagem cósmica que se manifesta espontaneamente quando a matéria se organiza sob certas condições. As abelhas, de algum modo, captam essa linguagem, sem equações, sem palavras, sem mestres. Elas a conhecem de forma intuitiva, e isso nos obriga a refletir. Será que o universo é regido por uma inteligência subjacente que se expressa em formas, proporções e padrões? Será que a colmeia é, na verdade, uma parábola viva da ordem oculta que permeia o caos aparente da matéria? A presença da proporção áurea, o chamado número de ouro, em 1618, em vários aspectos do mundo natural, já foi extensivamente documentada. Está nas conchas dos caracóis, na disposição das pétalas das flores, na espiral das galáxias, na relação entre partes do corpo humano e também, de forma surpreendente, nos ângulos e nas relações espaciais dentro da própria colmeia. A harmonia estrutural da colmeia ecoa essa proporção, revelando uma afinidade com a ordem universal que parece ultrapassar os limites do instinto biológico. Essa constatação nos leva a uma conclusão que não pode mais ser evitada. Há uma inteligência que permeia o universo, e ela se revela não apenas nos grandes eventos celestes, mas também nas estruturas humildes de uma colônia de abelhas. Essa inteligência não precisa de nome, de religião, de dogma. Ela se manifesta em padrões, em ritmos, em simetrias, em proporções. A colmeia é uma manifestação física da lógica invisível que organiza todas as coisas. É como se as abelhas fossem sacerdotisas silenciosas de uma ordem cósmica, traduzindo para o mundo material os princípios invisíveis que sustentam tudo. Ao olhar para uma colmeia, não estamos apenas olhando para uma construção animal. Estamos contemplando uma expressão material da matemática sagrada, uma ponte entre o visível e o invisível, uma resposta sutil à pergunta que assombra a humanidade desde os primórdios:
Existe uma ordem por trás da existência? A resposta está ali, não em palavras, mas em formas. Essa perspectiva muda tudo. Ela transforma a abelha em símbolo, a colmeia em templo, a matemática em oração. O mundo, outrora percebido como aleatório e mecânico, revela-se como um poema escrito em linguagem geométrica, e as abelhas, como leitoras dessa linguagem, a interpretam com fidelidade absoluta. Elas não criam o padrão, elas o obedecem, e é na obediência ao padrão que se revela a beleza mais profunda da criação. Há um ponto da jornada em que o observador atento já não vê mais apenas a estrutura da colmeia ou o comportamento da abelha. Ele começa a enxergar nela um reflexo de si mesmo, porque tudo aquilo que a colmeia representa no mundo natural, ordem, disciplina, propósito, sacrifício, precisão, beleza, também está, de forma latente, inscrito na alma humana. Somos, por dentro, uma colmeia de pensamentos, de desejos, de memórias e intenções. E assim como nas abelhas, há dentro de nós um impulso por organização, por sentido, por unidade interior. A colmeia, nesse ponto da contemplação, deixa de ser apenas uma construção externa e se torna um arquétipo espiritual. Ela representa o estado de consciência elevado, onde cada parte do ser humano encontra seu lugar, seu ritmo, sua função. Onde o caos interior é vencido pela ordem silenciosa de uma alma em harmonia com seu propósito eterno. As células hexagonais passam a simbolizar os espaços internos que precisam ser purificados, alinhados, preenchidos com substância viva e verdadeira. A cera torna-se o esforço espiritual, o néctar, a experiência, o mel, o fruto de uma alma que trabalhou em silêncio pela própria edificação. Cada ser humano é, nesse sentido, uma colmeia em construção. Há em nós a rainha, o centro da identidade, a alma essencial. Há em nós operárias, os pensamentos que executam, que criam, que constroem ou destroem. Há em nós guardiãs, as decisões que protegem a integridade do nosso ser. Há em nós abelhas exploradoras, a imaginação, o desejo de transcender, a busca por algo mais além das fronteiras conhecidas. Cada parte do nosso psiquismo precisa encontrar seu lugar, assim como na colmeia. E quando isso acontece, a vida flui com uma força nova, como o mel que corre das células repletas. Mas esse estado elevado não é alcançado por acaso. Ele exige disciplina, exige atenção, exige silêncio interior, exige que deixemos de viver como abelhas desorientadas, presas a rotinas fragmentadas, voando de flor em flor sem saber por quê. O mundo moderno fragmenta o ser humano, impõe multitarefas, excesso de estímulos, hiperconexão sem profundidade. O resultado é uma alma em desordem, como uma colmeia abandonada, onde cada célula está incompleta, cada abelha voa sem direção, e o mel, que simboliza o verdadeiro néctar da vida, deixa de ser produzido. A reconstrução dessa colmeia interior começa pelo reconhecimento da necessidade de unidade. É preciso olhar para dentro com o mesmo espanto com que olhamos para a arquitetura das abelhas. É preciso buscar essa ordem invisível que nos chama desde o centro. Há um padrão superior que quer se manifestar em nós. E esse padrão não é uma prisão. Pelo contrário, é o caminho da verdadeira liberdade. Porque só quando cada parte do nosso ser encontra seu lugar, sua função, sua medida, é que podemos experimentar a paz que não depende das circunstâncias externas. A abelha nos ensina que o segredo da força está na humildade da função, que a grandeza não está em ser diferente, mas em ser exato, que a beleza nasce da repetição fiel de um padrão que transcende o indivíduo. E isso vale para a alma também. A transformação interior acontece quando deixamos de resistir à ordem maior, quando passamos a colaborar com ela, quando, como as abelhas, nos tornamos servos de uma inteligência que nos excede, mas que deseja habitar em nós. Assim, a colmeia torna-se símbolo de uma alma que encontrou sua forma, uma alma lapidada, estruturada, preenchida, transbordando o mel do entendimento, da serenidade e da presença.
E nesse estado, ela não apenas vive, ela alimenta o mundo ao seu redor com a doçura daquilo que construiu em silêncio. A colmeia, com sua estrutura silenciosa e aparentemente repetitiva, é, na verdade, uma linguagem. Uma linguagem que não utiliza palavras, nem sons, nem símbolos humanos, mas sim formas, proporções e ritmos que falam direto à consciência de quem é capaz de ver além da superfície. Ao estudarmos as colmeias, nos aproximamos de um alfabeto que não foi inventado por culturas nem desenvolvido por academias. É um alfabeto eterno, anterior à história, anterior à linguagem falada e que se manifesta onde quer que a vida encontre um caminho para se organizar com beleza e sentido. Esse alfabeto é composto por linhas, ângulos, frequências e proporções, e é reconhecido por mentes que operam tanto na ciência quanto na espiritualidade. Físicos enxergam nele a presença de leis imutáveis. Biólogos veem a sabedoria da adaptação suprema. Místicos identificam o reflexo do divino. A colmeia se torna então um ponto de convergência entre saberes que, à primeira vista, parecem inconciliáveis, mas que, diante da perfeição geométrica das abelhas, se silenciam e reverenciam juntos, porque ali, naquela arquitetura humilde e perfeita, há uma verdade que não pode ser ignorada, nem pela razão, nem pela fé. O hexágono, figura central dessa linguagem, carrega consigo mensagens profundas. É uma forma estável, fechada, equilibrada. Une a rigidez dos ângulos à suavidade da continuidade. Representa, ao mesmo tempo, o poder da estrutura e a leveza do fluxo. Quando aparece na colmeia, ele não apenas resolve um problema funcional, ele comunica uma ideia universal. A de que a vida é sustentada por formas invisíveis que garantem seu equilíbrio. A de que o caos aparente está sempre sendo corrigido por padrões de ordem que operam silenciosamente nos bastidores da realidade. Essa ideia não é nova. Desde tempos antigos, escolas filosóficas e tradições esotéricas afirmavam que o universo é construído sobre formas arquetípicas. Pitágoras dizia que tudo é número, mas não no sentido seco da matemática moderna. Para ele, os números expressavam qualidades espirituais, ritmos cósmicos, princípios divinos, e as formas derivadas desses números, como o triângulo, o quadrado e o hexágono, eram expressões visíveis de leis invisíveis. Nesse sentido, a colmeia é um texto sagrado, escrito em linguagem geométrica, mas carregado de sabedoria espiritual. A Bíblia, quando afirma que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, Salmo 19:1, está nos ensinando a ler esse tipo de linguagem, não com os olhos da análise fria, mas com a sensibilidade de quem sabe que a criação é um discurso contínuo da mente que a originou. A colmeia, nesse discurso, é uma metáfora viva do equilíbrio entre ordem e vida, entre função e beleza, entre obediência e criatividade, entre multiplicidade e unidade. Em tempos antigos, sacerdotes e iniciados passavam anos estudando essas formas, não como engenheiros, mas como buscadores de sentido. Sabiam que onde há simetria, há presença de espírito, onde há proporção, há reflexo da mente eterna. A geometria era oração, era contemplação, era acesso ao divino. Hoje, a ciência redescobre esse mesmo caminho, mas com outras palavras. Quando um físico observa o padrão hexagonal de uma colmeia, ou o arranjo das moléculas em um cristal, ou a forma das redes neuronais humanas, ele não está longe de um monge contemplando a ordem do cosmos. Ambos tocam o mesmo mistério, a presença de uma inteligência que permeia tudo e que escolhe se manifestar através da ordem. A colmeia, assim, não é apenas um lugar de produção. Ela é um santuário, uma escritura, um lembrete material de uma verdade imaterial, de que por trás da vida existe uma estrutura, de que por trás do visível existe uma sabedoria que molda, de que o mundo não é aleatório, ele é arquitetado, e a linguagem usada para essa arquitetura não são palavras, mas padrões. E um dos mais perfeitos entre esses padrões
é aquele que as abelhas desenham em silêncio, dia após dia, geração após geração. A colmeia, observada em sua plenitude, nos confronta com uma verdade que, embora simples, é frequentemente esquecida no ruído do mundo moderno. O sagrado não está distante. Ele não vive apenas em templos, altares ou montanhas espirituais inalcançáveis. O sagrado está nos detalhes do cotidiano. Está no esforço constante, na repetição fiel, no trabalho silencioso. Está no gesto que se repete dia após dia, não por obrigação, mas por fidelidade a um propósito. E nenhuma criatura encarna esse princípio de forma tão absoluta quanto a abelha. Cada voo que a abelha realiza, cada flor que visita, cada célula que constrói, é um ato de serviço. Um serviço que não busca recompensa nem aplauso, e é justamente nessa ausência de vaidade que reside a grandeza de sua missão. A abelha não busca ser extraordinária, ela apenas é fiel, e sua fidelidade gera ordem, vida, abundância. Ela trabalha não porque quer se destacar, mas porque compreende, ainda que inconscientemente, que sua existência está ligada à construção de algo maior do que ela mesma. Essa é a essência do verdadeiro trabalho espiritual. Aquele que transforma o mundo não através do espetáculo, mas através da constância. Vivemos em uma era que exalta a excepcionalidade, que venera o instante, o viral, o inédito. Mas a natureza, e especialmente as abelhas, nos ensinam o oposto, que o verdadeiro impacto vem do que é feito em silêncio, que a glória está no que é construído aos poucos, célula por célula, gesto por gesto. A colmeia não surge de uma grande explosão de criatividade, mas de milhares de pequenas ações repetidas com exatidão, paciência e propósito. Cada abelha realiza seu trabalho como se ele fosse o mais importante do universo, e de fato é. Há uma espiritualidade profunda nesse tipo de entrega, uma sacralidade que transforma até os atos mais simples, voar, coletar, construir, em orações vivas. O trabalho da abelha é contemplação em movimento, é meditação com as asas, é adoração sem palavras, e esse é um ensinamento poderoso para o ser humano. Porque nos mostra que não é preciso abandonar o mundo para viver o sagrado. Pelo contrário, é no coração do mundo, nos ritmos da rotina, que o divino deseja habitar. Se feito com consciência, com presença e com propósito, qualquer trabalho se torna liturgia. O que a abelha faz, nós também podemos fazer. Podemos transformar nossas tarefas diárias, lavar a louça, alimentar os filhos, construir um projeto, cumprir uma promessa, em atos de sacralidade. Podemos aprender com a abelha que servir não é se diminuir, mas se alinhar. Que repetir não é perder a originalidade, mas aprofundar a essência. Que trabalhar com amor é a forma mais elevada de oração. E, sobretudo, que não há ato pequeno quando realizado com consciência total. Essa perspectiva resgata a dignidade do ser, porque nos mostra que não somos definidos pela grandiosidade das conquistas, mas pela fidelidade às pequenas coisas. Uma abelha não se pergunta se será lembrada, ela apenas constrói. E sua construção, mesmo sem nome, alimenta gerações. Da mesma forma, muitos dos nossos gestos mais invisíveis, uma palavra dita na hora certa, um silêncio respeitoso, uma escolha honesta, podem ser como o mel da existência, silenciosos, mas absolutamente essenciais para a vida de alguém. A colmeia, assim, é também um altar. Um altar onde o trabalho é a oferenda, onde o tempo é consagrado, onde o comum se torna extraordinário pelo simples fato de ser feito com sentido. E é isso que o mundo precisa redescobrir, que não há separação entre espiritualidade e cotidiano, que cada instante pode ser uma oportunidade de revelação, que cada célula construída com amor é um pedaço de eternidade cristalizado no tempo. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já despertou. Porque não se trata apenas de abelhas, nem apenas de matemática, nem apenas de ecologia. Trata-se de um chamado para enxergar o invisível, para honrar o simples,
para reconstruir dentro de si uma colmeia interior onde cada pensamento, cada decisão, cada gesto tenha sentido, forma e direção. O mundo precisa desesperadamente de mais pessoas como as abelhas, que não vivem para si, mas para algo maior. Que não falam muito, mas constroem em silêncio. Que não buscam reconhecimento, mas deixam um legado real. A colmeia é mais do que um fenômeno natural. É um mapa, um espelho, um lembrete de que existe um padrão sagrado esperando para ser restaurado em nossas vidas. Se isso ressoou com você, se essa mensagem tocou um ponto profundo da sua alma, então inscreva-se agora no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa enxergar o mundo com novos olhos. Juntos, podemos despertar uma nova visão. Uma visão que vê beleza na ordem, força no serviço e eternidade nos detalhes.